Objeção, então Liga agora. Vou botar aqui em tela cheia, que vai ficar melhor para eu falar com vocês. Vocês estão vendo os slides também aí? A tela? Sim, conversas eclipsantes, sim. Ótimo, perfeito. Então, pessoal, a Will aí. Oi, Will. Fofa. Conversas eclipsantes, Esse título, Caos Intuitivo e Ordem Prática, Carol chegou. Oi, Carol. Carol. O Caos Intuitivo e a Ordem Prática, ele está falando desse eixo, né? É o eixo Peixes Virgem. Então, quando a gente está falando do caos intuitivo, a gente está falando justamente do que é o caos em si, né? Então, eu venho aqui para a questão do caos, essa desordem primordial, que é esse estado cósmico, onde tem essa desorganização que precede uma criação, né, dos mundos ou do mundo. Então, ele é esse estado volátil de poeira cósmica, que seria essa energia representativa de peixes, que é onde o eclipse está acontecendo, quer dizer, vai acontecer amanhã, né, na noite de amanhã aqui para a gente. Então, o que é o desafio desse tema, assim, o caos intuitivo e a ordem prática? Porque a gente tem esse eixo que é totalmente de um lugar sutil, solúvel, etéreo, que seria peixes, e desse outro ponto, né, nesse eixo, a gente tem o eixo oposto, que é virgem, que fala de uma praticidade, de uma funcionalidade, de um servir, de uma vida útil, e que seria como que a gente se desafia a pensar esse caos intuitivo, esse caos primordial, e colocá-lo numa vida prática, né? Numa ordem, numa organização que nos seja mais confortável. Mas nesse momento, o interessante desse eclipse é que a gente ainda não está na sequência de eclipses peixes virgem, né? A gente está ali entre eclipses que estão acontecendo no eixo Áries-Libra, e aí a gente está tendo uma prévia do que vão ser os próximos 2 anos do eixo peixes virgem. Então a gente ainda não entrou de fato nele, a gente tem uma prévia para entender o que a gente vai começar a trabalhar. Então, por isso que eu senti que esse primeiro momento de entrada para a gente se preparar daqui para frente, a gente entender e sintonizar nessa energia, por isso que está tão estranho, né? Está tão desconfortável, porque a gente está trabalhando um eixo que a gente ainda não chegou nele, mas a gente vai começar a trabalhar essa energia. Então, a gente está um pouco deslocada dela, vamos compreendê-la para a gente poder aproveitar melhor. Então, esse eclipse de amanhã, 17 de setembro, ele acontece ali a 25 graus e 47 minutos de peixes, trazendo algumas características, ativando algumas características. Eu coloquei aqui uma lista assim, bem pragmática para a gente tentar. Por que eu fiz slide também, né? Porque a gente podia ficar só na oratória, no lúdico, no mágico, no fantástico mundo de peixes, mas a gente também está sentindo toda essa suspensão, esse estranhamento, essa sutileza que dá um pouco de palpabilidade, organizar um pouco as ideias, pode ajudar a gente nesse momento, né? Então, até para mim, né, enquanto estou ali estudando, eu falei, eu vou organizar aqui. E não à toa eu fiz essa cor, né, porque é uma cor também de cura, e é uma cor que, dentro dos meus estudos de cores, ela se conecta muito à Virgem, né, que é onde o Sol está passando agora. Então, ao invés de eu colocar aqui as cores que se conectam a peixes, eu trouxe do eixo para a gente buscar um pouco de equilíbrio também nessa vibração energética do eclipse. Então, essas características ativadas agora, né, porque o eclipse ele já está aí vibrando, apesar dele acontecer de fato amanhã, a gente tem essa questão do caos, né, esse caos primordial, essa energia cósmica, essa poeira cósmica toda aí. A gente tem uma chance de limpeza espiritual muito grande nesse momento. A gente tem os desafios da espiritualidade num mundo cheio de ruídos, né, de silenciar, de ouvir, de escutar a intuição, é muito desafiador hoje em dia. A gente tem toda uma questão de nebulosidade e neblina, ou seja, é uma cegueira, é uma dificuldade de entender, é uma incapacidade de ver além, muitas energias acontecendo, muitas coisas acontecendo há muito tempo, e a gente ficando um pouco com aquele fog, né? E sendo bem literal, assim, o que a gente está vivendo.
hoje, nessas questões dos incêndios, das queimadas, da fumaça, da neblina, se conecta muito a essa literalidade visual, né, essa imagética, essa carga imagética que peixes têm, né, que é o fato da neblina, da fumaça densa, né, essa questão respiratória muito conectada também a peixes e a Netuno, né, o regente desse eclipse. Então, essa coisa da baixa visibilidade, ela está tendo uma literalidade muito grande nesse eclipse. E não é incomum os lugares do mundo onde o eclipse é mais visível, né, onde a gente recebe mais fortemente por questão da visibilidade dele, né, os eventos e fenômenos naturais estarem mais, emergirem mais, né, apesar de estarmos vivendo aí o antropoceno, ou seja, com todas as características de impacto humano, né, então são fenômenos naturais e a gente também está tendo consequências da soma do impacto humano nisso. Então, essa baixa visibilidade, a intuição, essa transcendência, tudo isso são características ativadas nesse momento, e por outro lado, a gente busca equilibrar isso trazendo um pouco de ordem, também um pouco da limpeza do físico, do corpo, do organismo, né, dos hábitos alimentares, para a gente poder regular isso tudo. A ordem e organização da vida prática pode ser bem importante nesse eclipse, buscar um pouco mais de funcionalidade para a gente não se afundar tanto nas emoções, entender e observar um pouco o nosso servir, o nosso trabalho, o nosso modo de operar, as pessoas que estão no nosso entorno, né, como é que a gente está funcionando, como é que as pessoas estão funcionando, se não estão funcionando nesse momento, por quê, né? Então, ter um pouco também... tem uma coisa que eu acho interessante, que Peixes, ele fala de uma não localidade, né? Ele fala de uma coisa global, mas acho que é mais até do que global, ele fala desse universal, né? Desse cósmico, que por um lado ele padroniza algumas coisas para que elas sejam usadas pelas pessoas, então é muito ruim o lado do padrão que ele cria para poder atender a uma grande massa, né? E Virgem, ele aponta mais para a localidade, para o menor, para o micro. Então, nesse momento também, a gente tem questões que a gente precisa ter coordenadas e ações globalizadas para a gente melhorar, inclusive no sentido ambiental e tudo, mas a gente também tem uma força local e do indivíduo que é muito importante, né? E não pode ser esquecida, e faz diferença, né? Então, a gente também tem essa ambiguidade, essa duplicidade, essa polaridade que seria do global local, né? Quando a gente ativa o eixo Peixes Virgem. O regente desse eclipse é Netuno. Então, e ele está passando alguns anos por Peixes. Então, a gente tem aí uma duplicidade da energia, não só pela regência, né, Netuno, mas porque ele também está em Peixes. Então, a gente tem uma conjunção, isso significa que a gente tem uma conjunção da Lua eclipsante, né, da Lua eclipsada, com Netuno, né? Então, reforça todo esse estado de suspensão, né, toda essa sensação de estranheza, de estar um pouco fora de foco, no fog ali, na neblina, na visão baixa, né, na baixa visibilidade. Os rituais, assim, para quem gosta de criar visualizações, eu acho que sintonizar sempre no elemento água, né, por estarmos falando de peixes, entender que é um momento mesmo de faxina e limpeza emocional e espiritual. As respirações também são rituais bem importantes para peixes. E estar muito atento aos sonhos, porque eclipses de peixes, eles são muito vívidos e eles trazem muitas mensagens de inconsciente coletivo, né? Ao contrário aí do que, sei lá, a gente pode pegar da psicanálise freudiana, não vou entrar nisso, mas dos sonhos elaborando questões, né, pessoais e traumas pessoais. Quando a gente está falando de peixes, a gente está trazendo uma questão que eu não sei nem se é ancestral, mas ela é de uma grandeza, de uma escala muito maior, né? Então a gente está captando muitas histórias, muitas narrativas e muitos mundos, né? Que não só esse que a gente está aqui experienciando.
Então, os sonhos, eles podem ser percebidos de uma forma muito intensa, muito vívidos, e o sono também, né, abate um pouco mais nesse período. Ai, como estamos? Eu botei aqui umas palavras-chave que gosto, acho que ajuda a gente também a entender. Dissipação, fog, neblina, fuligem, fumaças, espalha, esparrama, largas escalas, enfim. Anotem aí, eu vou para o próximo. Esse é o mapa do eclipse, né? Então a gente tem aqui a Lua em Peixes, juntinho de Netuno, também em Peixes. A gente tem uma quadratura com Júpiter, né? Aqui a oposição ao Sol, que está em Virgem, assim como Mercúrio. Então tem um sentir, um diálogo e um emocional aqui nos eixos de oposição. E a gente tem o Saturno retrógrado também transitando esse ano por Peixes, reforçando essa energia, né? Apesar dele não estar fazendo conjunção, assim, porque quase está, né? Ele está ali, está na mesma energia, então ele não deixa de ter força nesse eclipse. E o que mais que podemos verificar? Assim, nós temos a gente chama de aspecto pipa, né? Que é esse desenho aqui, que é a Lua, Netuno, fazendo aqui sextil com Urano, então a gente vai falar sobre isso tudo, também com Plutão, né, indo de encontro aqui com o Sol. Então vamos falar sobre esses aspectos? Espera aí que eu pulei aqui algumas coisas. Vamos falar dos aspectos, depois a gente fala das casas. Bom, os aspectos planetários é justamente isso, assim, essa Lua junto com Netuno, ela está forçando e reforçando, né, muito esse aspecto místico, ilusório, né, essa questão da viralização. Então, a gente está falando de todas as camadas da palavra e da terminologia viralização, né, desde vírus mesmo que estão aí se espalhando o tempo todo. A gente está vivendo uma época, né, grande aí de Netuno em Peixes, reforçando isso tudo que se espalha na invisibilidade, né, com muita facilidade, aquilo que a gente não vê, mas que vai se pulverizando. A dissolução de fronteiras, que é uma questão, né, da globalização, mas que traz questões também, né, de migração, e, enfim. A baixa visibilidade, a visão nublada, as confusões, as desilusões, porque essa coisa da gente estar trabalhando muito a parte sutil e perder um pouco o senso prático, às vezes a gente foge um pouco do que é realidade, né? E aí a gente se ilude um pouco nessas questões, mas pode ser um eclipse que façam revelações importantes nesse sentido de desiludir, né? De trazer aí algumas verdades. É um momento de muita abertura psíquica e espiritual para todo mundo, acho que planetariamente falando, assim, né, para a humanidade. É um ponto que a gente tem que estar atento, né, onde a gente está, com quem a gente está, os ambientes que a gente está circulando, o que a gente está nutrindo psiquicamente, intelectualmente, espiritualmente para a gente, porque é um momento de abertura mesmo. É um momento onde o escapismo ele fica também como um ponto mais fácil, né? Dá uma vontade mesmo de escapar um pouco da realidade, sair um pouco disso tudo, buscar um pouco de alívio, seja lá qual a forma de alívio que cada um encontra, né? A gente também pode encarar muitas fragilidades, dependendo de onde esse aspecto, esse eclipse está pegando no nosso mapa, a gente pode encarar fragilidades de pessoas próximas a gente, ou fragilidades nossas, né? É um momento muito fantástico, assim, tem muitas fantasias. Eu acho que é um momento muito importante para a gente resgatar uma capacidade de sonhar, mas essa capacidade de sonhar não ilusória, mas que impulsiona a gente a construir novas realidades, novos mundos, né? Então, essa capacidade de sonhar, ela não pode ser eliminada do ser humano, e esse eclipse, ele traz isso muito à tona, né? Mas tem a energia Netuno, Peixes, ela é muito dúbia, ela não tem uma forma, um contorno muito nítido. É isso que a gente está falando dessa coisa meio nublada, né? Então ela está falando de tudo que é meio ambíguo, meio dúbio, o que é certo, o que é errado,
enganou, traiu, dúvidas, incertezas, né? Tudo fica meio assim, não tem o certo, errado, sim e não, né? Quando a gente está falando de uma energia tão sutil, ela não trabalha dessa forma. Só que o mundo, ele leva isso, né? O ser humano, ele leva isso para dentro da forma como ele consegue agir, ou sabe agir. Então, a gente fica vendo aí fraudes, né? Enganações, corrupções. Netuno, Peixes lidam muito também com largas escalas, né? A gente falou dessa coisa universal, global. Então, ele está falando de uma coisa numerosa, de números muito grandes, de escalas grandiosas. E aí, quando a gente está lidando com números, a gente também está lidando assim com números exorbitantes, porque é uma energia que desconhece limite, ela não reconhece borda, ela não reconhece fronteira, ela dissolve isso, né? Então a gente está lidando com questões de uma ordem muito grandiosa, né? Qualquer questão agora, seja ambiental, política, social, econômica, é de muita grandiosidade e é de larga escala quando se trata de um eclipse lunar em conjunção com Netuno na energia de Peixes, tá? Bom, a cura espiritual, que a gente falou, porque é isso, né? A vibração. E o outro aspecto que a gente tem aqui é um sextil a Plutão retrógrado em Capricórnio. Então, assim, em novembro, o Plutão ele vai entrar de vez ali em Aquário. Mas neste eclipse, que é uma prévia do que a gente vai viver dos eclipses ali de 2026, 2027, a gente já vai ter lá na frente um Plutão atuante em Aquário, mas nesse momento ainda não. A gente ainda está reorganizando algumas coisas, né? Porque esse Plutão ele já voltou de Aquário para Capricórnio e já deu algumas brechas para a gente do que vai ser. Mas, nesse momento, ele ainda está preocupado com essas questões estruturais. Então, é bem importante assim que a gente se una em empatia, em sentimento, em compaixão nesse momento, para entender essas largas escalas, né, coletivas do que a gente precisa mover nesse momento. E aí esse Plutão retrógrado em Capricórnio, ele está pedindo para as questões políticas globais de amplo impacto que se reestruturem. Ele está retrógrado, então ele está de olho nas estruturas e na reestruturação ainda. Sem dúvida, ele é um Plutão retrógrado que estava numa energia de 2020, Capricórnio. Então, ele está trazendo traumas coletivos revividos nesse sentido de impacto global. Né? São questões muito importantes ambientais que a gente está vivendo no impacto global. Então, ele está trazendo esses traumas coletivos. A gente tem aqui uma necessidade de regeneração e salvamento coletivo de larga escala nesse momento. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, do que ele está trabalhando. Ele vai desvelar, ele vai tirar o véu, ele vai mostrar, assim que o eclipse passar, né, essas enganações, essas corrupções, essas articulações criminosas, essa secura do solo, que é uma questão, né, capricorniana, que é o elemento terra, o desmatamento. Isso também está se falando sobre esse Plutão retrógrado em Capricórnio, porque Plutão ele está falando sobre o poder, sobre, vamos dizer, nesse momento, os recursos naturais. Né? Então, ele está falando sobre isso. E esses recursos naturais, propriamente do que se diz do elemento terra. Então, é a nossa floresta, é o solo, enfim. É isso que ele está tratando aqui nesse momento, dentre tantas outras coisas, né? E aí a gente tem aqui a quadratura Júpiter, que a gente viu também, né? Aqui a Lua fazendo aqui essa quadratura ao Júpiter que está passeando por Gêmeos nesse momento. Então a gente tem uma energia aí tensa, né? Uma quadratura, uma conexão entre planetas de 90 graus, então a gente entende que tem um aspecto de tensão, mas não significa que a gente não consiga nas nossas vidas pessoais unir isso, né? E usar isso de uma forma favorável para a gente. Mas Júpiter em Gêmeos, Júpiter ele tem uma característica muito expansiva, né? Assim como Netuno, mas trabalham de formas diferentes. Né? Netuno também é extremamente expansivo, ele desconhece o limite, e Júpiter também, ele pretende alargar, ele é um planeta gigante, né?
E quando a gente coloca em Gêmeos, que é um signo da linguagem, do diálogo, da troca, a gente chega num ruído muito alto, né? Num eclipse que, vamos dizer, é tão sutil, os ruídos estão altos demais, as vozes são muitas, a verborragia é muita, né? Os diálogos, eles parece que uma pessoa fala uma coisa e a outra não quer ouvir, porque ela está aqui numa outra dimensão, aí tem uma pessoa numa outra dimensão ali, está todo mundo disperso, falando sem parar, né? Muitas opiniões, muitas verdades, dúbias, porque a gente também está vivendo a era da pós-verdade, então a gente, né, são muitas verdades, qual o que é verdade e o que é mentira, né? É uma crise aí da verdade. E aí a gente tem também uma tensão, que eu diria, que é essa intuição, sonho e emoções, característicos de peixes, serem compreendidos de uma forma lógica e prática, ou seja, o que eu faço com isso? Né? Eu sonhei isso, eu tive essa intuição, mas eu não sei exatamente o que fazer com isso. Mas será que é para fazer? Não sabemos. Realmente não sabemos. A questão é que a energia está deixando todo mundo tenso, né? Está ficando um pouco, não está relaxado. Ah, sonhei, não sei o que fazer, aqui ótimo. Não, eu queria fazer alguma coisa com isso, não sei o que eu faço com isso. Assim. Enfim, está um pouco tenso. E aí, vamos dizer, o que a gente precisa para ter silêncio, para ouvir a intuição, a espiritualidade, a gente está tendo um excesso de barulho, de ruído, atrapalhando essa intuição ser ouvida. Ao mesmo tempo, é muita dispersão de energia, né? Porque Júpiter em Peixes ele tem muita energia, e essa sensação de desorientação e muitas distrações. Então, vamos dizer, é essa coisa da dopamina mesmo, né? Está todo mundo vivendo dos excessos. Mas o que eu acho legal, a gente olhando, né, para esse quadro, assim, esse Netuno em Peixes, esse Plutão retrógrado, esse Júpiter em Gêmeos, os diálogos que podem ser muito construtivos para a gente, né? Quando a gente se permite ter uma escuta positiva, quando a gente se permite ter uma retirada para ouvir o nosso próprio silêncio, né, a nossa própria intuição, para a gente olhar para também como observador desse social, né, desse planeta, e a gente também poder se retirar um pouco e ter um olhar observador, porque a gente está muito envolvido em tudo, todo o tempo, né? Então, eu olho assim, com esse olhar de, poxa, deixa eu só observar um pouco, contemplar um pouco isso tudo, sem tentar julgar muito a mim mesmo e a tudo que está acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que a gente não tem capacidade humana para dar conta disso tudo. E aí temos mais aspectos. Se alguém quiser falar alguma coisa, me interrompa, pelo amor de Deus. Bom, e aí a gente tem o sextil com Urano em Touro. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos voltar lá para ver o Urano em Touro. Aqui, ó. Urano passando por Touro e fazendo um aspecto fluido. Urano, vamos dizer, ele tem um certo aceleramento e a intenção dele é sempre gerar mudanças, né? Ele é um planeta que tem essa questão de desconforto com o mesmo. Então, ele realmente não quer que as coisas fiquem como estão. Sem dúvida, o Urano em Touro, desde que ele entrou lá em 2019, ele está trabalhando questões ecológicas e econômicas, né? Ele está trabalhando as duas coisas juntas e buscando alguma forma de revolução ou reforma, apresentando novos formatos, né? Aí surgiu o Bitcoin, surgiu que já foi, né? Vamos dizer assim, uma tensão muito grande, né? Esses Bitcoins com a questão ecológica, ambiental, porque os servidores gastam um excesso de energia. A gente está vivendo a mesma coisa agora com o AI. Né? O AI ele tem o que se gasta de energia, de capital, de recursos, né? Com esses servidores megas para produzir uma imagem, vai, fica tranquilo. É descomunal, assim, são escalas, vamos dizer, psianas netunianas, né? São largas escalas. Então, ele está aí também trabalhando essas questões, trazendo esse olhar, buscando abordagens alternativas, pedindo inovações.
emplacando novas energias também. Então, a gente pode ver que um eclipse como esse também dispara sempre uma nova descoberta, né, uma nova questão. A gente tem vamos dizer, um aspecto que eu achei bem interessante, que é um iode. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. O iode é o seguinte, é quando a gente faz 150 graus. Espera aí. Ops, entrou um negócio aqui. É assim, ó, a gente pega a Lua, Netuno, em contato com a Vênus, fazendo 150 graus, e esse Urano fazendo 150 graus. Então, esses dois 150 graus, eles fazem uma coisa que a gente chama de dedo de Deus. Né? O dedo de Deus, no caso, é a Vênus que está passando em Libra. Então, é como se ela tivesse uma espécie de mensagem de resolução para trazer para a gente, porque ela é um vetor, né, desse encontro do Urano, né, esse reformista progressista, com esse eclipse, com essa lua eclipsante. Então, esse iode, ele traz aqui uma vontade muito grande de que a gente encontre um equilíbrio diplomático nisso tudo, né? Porque a Vênus ela está passando por Libra. Então a gente está falando das poéticas, do racional positivo, né? Que traz o diálogo lúcido, da lógica, da diplomacia, do equilíbrio e harmonização das relações e também das finanças, né? Isso é importante para a gente na nossa vida pessoal, conseguir entender que nesse momento o iode ele está ali pedindo para que a gente organize um pouco algumas relações das nossas vidas, procure um caminho diplomático como resolução, né? De acordos, entrar em acordo com alguma situação que a gente esteja vivendo. E buscar equilibrar e limpar um pouco e organizar essa parte financeira, porque Vênus ele fala de valor, fala de economia, fala de finanças, fala de dinheiro. Né? E ele vem como um ponto vetor. Então tem muita coisa que no diálogo, na diplomacia, no acordo, a gente consegue mudar, literalmente mudar o caminho de algumas coisas para melhor, fazer uma reviravolta, que é o que o eclipse faz, para a gente dar um passo à frente. Né? Mas aí a gente vai ter que usar essa Vênus em Libra sabiamente. E como que a gente faz isso? A gente vai lá no nosso mapa e vê onde está Vênus em Libra, porque ela vai me dar um apoio nesse eclipse. Né? Eu diria que é um pulo do gato desse eclipse, seria olhar para essa Vênus, onde que ela está passando, onde que a gente tem Libra no nosso mapa, porque pode ser ali uma casa, um assunto que a gente vai ter uma possibilidade de fazer um acordo, um ajuste, um equilíbrio que vai nos apoiar nesse eclipse, tá? Então, encontrar valores mais justos, buscar por justiça, adaptar-se às situações com afeto, né, com afetividade e consideração, e tem uma compreensão muito grande nesse iode, que é que tudo, neste momento, se é que é só nesse momento, é relacional. Então, tudo está relacionado a alguma coisa. E aí, vamos dizer que as reorientações que partem ali dessa Vênus em Libra, em contato com Urano e com eclipse, são reorientações decisivas. Realmente muito decisivas. Então, elas podem permitir, essa Vênus ela pode permitir, se você for através dela, que você faça uma reorientação decisiva de progresso para você, né, na sua vida pessoal. E aí a gente está ali com esse Saturno em Peixes também, né, passando por Peixes, entendendo que esse Saturno está trazendo, ao longo dessa passagem dele, questões muito contemporâneas, que são as questões de identidade, identitárias, dessa questão de, vamos dizer, nas imigrações, né, quando a sua cultura ela fica sobreposta, ela é dominada e tem sempre um dominante. Então, o Saturno ele vem trazendo muito essa força em relação ao que é integração. Né? Como que você se integra sem dominar o outro. Então, essa integração da realidade com o imaginário, nesse momento também, é um outro ponto. Que, né, vamos dizer assim, é sempre um desafio para a gente pensar como transformar o imaginário em realidade, né? Como é que a gente manifesta as coisas, como é que a gente traz isso
para o mundo material algo tão ideal, algo tão sonhado, algo tão imaginado, ou ideias, enfim. E Saturno em Peixes, ele vem propiciando que a gente consiga manifestar um pouco mais as coisas a partir desse campo do imaginário. Ele vem ensinando um pouco que é possível a gente fazer isso, né? Então, dar forma a coisas que aparentemente eram intangíveis ou impossíveis, dar forma a coisas que eram invisíveis para a gente. Então, estruturar sonhos e visões pode ser uma grande lição desse Saturno. E um grande apoio que ele também dá para a gente. E uma coisa que ele também acho que ensina muito é o compromisso e a confiança no espiritual e na intuição, que eu acho que é super difícil, assim, honestamente, você confiar plenamente na sua intuição num mundo com tanto ruído, é um compromisso difícil, né? Mas ele também ajuda muito a gente a ter maturidade e disciplina espiritual, então eu acho que ele é um ponto de apoio muito forte também nesse eclipse, né? Tanto a Vênus passando em Libra, quanto a passagem de Saturno em Peixes, a gente dá uma olhada lá onde ele está no nosso mapa, ele também está contribuindo para uma maturidade nesse momento. E aí eu já coloquei aqui as questões de identidade e responsabilidade emocional, mas ele também pode ser um apoio, assim como essa Vênus, tá? Para a gente. Bem. Dicas para o eclipse. Vênus em Libra na 5. Ascendente em Gêmeos, está com Júpiter em Gêmeos, está com Júpiter no ascendente. Né? Calma aí, sumiu o chat. Está casada com o meu Natal. Que bom. Aí fica mais fácil de visualizar, né? Vênus em Libra, estando ali na 5, você tem literalmente um social, uma parte criativa que pode contribuir com você agora. Bom, o que vocês querem falar agora? A gente pode falar dos eclipses nas casas, ou a gente pode falar das questões que esse eclipse está levantando, os ciclos e o resto O que a maioria me diz aí? Votem. Vocês sentem necessidade de ver os eclipses nas casas? Nas casas, tá. A Carol votou nas casas. A Will também. Então tá bom. Então vamos nas casas. Quando a gente diz assim os eclipses nas casas, né? Vou falar de uma forma para todo mundo entender, assim, do básico, né? A mandala zodiacal, ela é dividida em 12 casas imaginárias, né? Então, assim, como um mapa geográfico, ele tem lá suas fronteiras e linhas imaginárias, o mapa celeste, cartografia celeste, né, o mapa do zodíaco, ele também tem, né, essas definições imaginárias, e a gente tem essas casas de 1 a 12, cada uma com uma energia de um signo. E todo mundo tem as 12 casas, né? Todo mundo tem seu mapa astral ali do horário de nascimento, desde que a pessoa saiba, né, seu horário de nascimento. Ela consegue gerar o seu próprio mapa ali de nascimento, ou seja, uma fotografia daquele momento do céu, né, daquele trânsito celeste, o momento em que a pessoa encarna aqui na Terra. E aí a gente tem essa disposição de 12 casas, 12 assuntos, 12 camadas da vida, 12 momentos da jornada da vida do ser. E cada casa dessa vai estar ali, vamos dizer, com uma parte da constelação, com um signo disposto, né? Disposto ali. E aí, quando a gente fala, então, né, o eclipse passando pelas casas, a gente quer dizer o seguinte, que o eclipse, ou seja, essa lua pisciana, né, esse eclipse lunar, ele vai estar transitando por um desses 12 setores no mapa de uma pessoa. E aí é que está, e você tem que ver onde é que está o seu 25º grau de peixes, para saber que o eclipse está passando ali, e entender em qual casa, né, se é A1, se é A2, se é A3, se é A4, que ele está passando. E aí a gente vê, então, aqui, se ele estiver passando pela casa 1, no ascendente, ou próximo ao ascendente, fora do domínio, peraí.
Ok. Entrou a Jo aqui. Oi, Jo, tá me ouvindo? Giovana? Peraí, deixa eu ver se eu tenho que liberar. Peraí, gente. Não, acho que tá tudo certo. Bom, e aí essa casa 1, né, ela representa o corpo ali físico dessa pessoa que encarna, ela traz um eclipse nesse momento, ou seja, esse corpo eclipsante, né, essa personalidade, essa persona eclipsante, ela fica num momento como esse, com uma intuição extremamente aflorada, a vitalidade pode baixar, porque o ritmo, na verdade, de peixes, ele não é esse ritmo terreno, né, é um ritmo sutil, cósmico, então a vitalidade física, ela baixa o ritmo, que é para você propositalmente começar a ouvir e usar outros sentidos e outras sensorialidades. Então não é para você ficar fazendo uma maratona, vamos dizer assim, de coisas, porque existe uma camada do sutil trabalhando e pedindo atenção nesse momento. Então, um corpo, vamos dizer, pisciano, vivendo um eclipse, ele está eclipsando junto. Ele está pedindo sono, ele está pedindo descanso, a intuição está extremamente aflorada, ele está absorvendo tudo e qualquer coisa de qualquer ambiente, né? A dispersão está grande, porque as informações estão vindo de todos os lugares e das formas mais ínfimas e sutis. Então, não peço para essa pessoa nesse momento ter foco, ela está agora percebendo o mundo com camadas muito invisíveis, muito sono. Tadinho. Eu imagino. Vou fazer umas piadas para você acordar. E sonhos muito vívidos, né? Mas eu acho que é isso, Will. As informações, você está tendo o privilégio de ter acesso a camadas invisíveis, mas de uma forma muito sensível, né? No seu corpo, na sua pele, na sua escuta, enfim, por outras sensorialidades, para além do visual, e que vai exigir um pouco mais de descanso, e quem sabe até dormir mais mesmo, porque essa coisa da vigília, né, do sono, também permite que a gente se contacte um pouco mais com essas dimensões sutis, porque a gente não fica filtrando, né? A gente não fica se proibindo. Então a gente está ali desarmado, né? Não está desconfiado. Bom, a segunda casa, ela é uma casa ontem e hoje está surreal, imagino, deve estar mesmo, porque está cada vez mais perto do eclipse. Casa 2, né? A casa 2 do mapa, ela já é uma casa onde você descobre o seu corpo, descobre o alimento, descobre o contato com o mundo, né? Que você precisa se nutrir das coisas para sobreviver. Então, ela é uma casa que, se ela está ali transitando um eclipse nesse momento, ela está falando sobre desapegos materiais, sobre lidar com uma materialidade de um lugar muito desapegado, muito sutil, de rever toda essa questão material também. Mas também tem uma coisa muito bonita, que é a questão beneficente solidária, né? Tem uma solidariedade que a pessoa ou recebe ou dá, né? Que ela recebe apoio, que ela recebe uma bonificação na hora que ela mais precisa. Então tem uma coisa meio assim dessa energia, né, que fica permeando, de também dar um apoio para a pessoa, sabe? Agora, também tem esquecimentos de pagamento, porque também tem a desatenção, né? Não é uma energia que está lidando com o mundo material. Acho que isso tem que ficar meio que claro assim para a gente. Não é uma energia do mundo material terreno, é uma energia de 12ª camada, né? Uma energia do sutil, do espiritual. E aí, gente, eu não estou falando de espiritual religião, não. Eu estou falando que existem várias manifestações energéticas, né? Tanto que nós temos um espectro de visão muito enxuto e tem muita coisa, né? Muitos outros espectros, tipo até o ver, enfim, que a gente não vê mesmo, né? E isso é considerado também aquilo que a gente não vê, que a gente não pega, faz parte dessas dimensões que a gente não tem essa capacidade humana, né? O nosso aparelhamento aqui, nosso organismo, tem as limitações. Então, essa casa 2, ela não está propriamente lidando com esse mundo da matéria tal qual a gente construiu ele.
Então tem uma desatenção financeira, mas também tem uma possibilidade de receber presente nesse momento. A terceira casa é uma casa mental, né? E ela é uma casa de relações de irmandade. Então a gente pode ter o seguinte: comunicações um pouco mais confusas, porque, vamos dizer, se a comunicação fosse telepática, não teríamos problema nesse momento. Mas como não é, a gente ainda depende da demanda de aparelhos, de tecnologia, ou do nosso lógico, racional estar bom para a gente estar ali plenamente se comunicando. A terceira casa, nesse momento, ela está recebendo muita informação, ela é um canal confuso, ela está cheia de ruído. Então, às vezes, pode ter um mal-entendido, uma forma de falar que não foi apropriada, uma sensação de que falou o que não devia, né? Os pensamentos estão muito voláteis, com dificuldade de fixar. Isso tudo é reforçado por, obviamente, uma vida de internets e redes, né? Reforça muito isso. As memórias estão bastante embaçadas, mas pode ser um momento também de muitos flashes, muitos insights, muitas ideias, de um imaginário muito rico, né, de ter ideias muito criativas. Então, para quem escreve nesse momento, eu acho que esse eclipse vai apoiar muito criativamente quem tem um eclipse passando pela terceira casa. Uma imaginação muito ativa. E você tem, Carol, o eclipse passando na 3? Peixes na 3, é isso aí. Então, assim, aproveita, sabe? Aproveita. Na verdade, ele é só um gostinho do que está por vir aí, porque você pode ter uma reviravolta nesse sentido mesmo, literário, de escrita, de produção linguística, né? Pode ser uma virada que você vai dar. Os diálogos que acontecem no eclipse, como esse, são muito sensíveis também, então as pessoas podem trazer assuntos muito delicados, né? O que tem que ficar muito atento é porque, como também não é uma energia que lida bem com essas ordens práticas, né? Porque o eixo oposto da ordem prática é Virgem, que está lá na 9, né? No caso, na casa 9, tem que ter um pouco de atenção à documentação, a contratos, porque fica tudo muito confuso para quem está lendo, para quem está escrevendo, né? É uma coisa meio que parece um Mercúrio retrógrado, mas não é, né? Porque dá um pouco essa neblina, né, na mente. Mas essa neblina ela tem que ser usada no sentido criativo e imaginativo, porque aí é sensacional. Mas também é uma casa conectada a irmãos e primos, então pode também ter ou ver os irmãos assim num momento extremamente criativo também, mas também perceber a fragilidade deles. Isso pode ser interessante, né? De alguma forma você às vezes tem pessoas da família que não demonstram vulnerabilidade e no momento como esse elas se abrem, né? Se mostram vulneráveis. Então pode ser dessa forma também. Tem muitas formas da energia se apresentar, né? Não tô deixando assim em aberto porque cada um vai ver como ela vai se mostrar. Na quarta casa, se o eclipse estiver passando por lá, para quem tem peixes ali na quarta casa, a gente tem um momento muito sensível assim de alma, né? A quarta casa ela é uma casa de assentamento da alma da pessoa, né? Ela é a nossa casa literalmente, ou seja, é o templo onde nossa consciência e nossa alma repousa. Então, assim, além disso, ela está falando de literalmente o nosso lar e a nossa família. Então, a gente vê, sim, fragilidades de entes queridos, a gente vê questões pendentes ou, vamos dizer, algumas sutilezas em relação às nossas residências e patrimônios imóveis. Mas, ao mesmo tempo, é um eclipse muito bonito, no sentido que ele alimenta muito a fé e a esperança interna, aquela que fica muito na alma do ser, sabe? Que ele volta a acreditar, a ter uma esperança em alguma coisa, porque simplesmente essa energia que embebe ele por algum motivo. E aí eu acho que, né, quando a gente está falando assim de lar, de casa, de alma, a gente também vai um pouco para o campo da espiritualidade nesse sentido, porque a pessoa ela consegue ter sonhos ou, enfim, informações que chegam pela intuição ou qualquer outro nível,
de visitas muito sensíveis, né? Assim, realmente, pode ser por memórias antigas em que você conecta uma coisa que você precisava, ou pode ser realmente uma visita em sonho de algum ente que já foi, né? A gente está falando de uma casa de memórias remotas, de memórias familiares, de memórias ancestrais. Então, um eclipse tão sensível como esse, tão sutil, ele vai trazer coisas, né? Fora isso, a gente está falando de uma energia muito aquosa, né? Muita água. E aí, assim, é normal que a pessoa tenha um vazamento em casa, um negócio assim bem literal, sabe? Num eclipse como esse. Em geral, está querendo dizer alguma coisa sobre as emoções, assim. A astrologia, ela tem esse olhar. E a quinta casa, que acho que foi a Laís... Ah, não, é a sua Vênus que está na quinta? É o eclipse, é a Vênus, né? Na quinta casa, a gente tem uma casa social que é puramente falando sobre a capacidade humana de criar, né? Então, a gente tem um eclipse passando ali, ele vai trazer momentos de muito prazer, né? De muito encantamento, de muito apaixonamento. Às vezes a pessoa realmente se apaixona por alguém num eclipse desse. Ela conhece alguém, ela fica apaixonada. Pode até passar depois, né? Mas nesse momento é um encantamento que é quase uma cegueira, assim. É um momento de se viver o agora, né? E é uma delícia, tá? É gostoso pra caramba. Se vai ser bom em relação ao futuro, a pessoa tem que avaliar todos aqueles aspectos. Aí a gente faz aí uma consulta, porque são muitas nuances, né, do que pode estar pegando ali no seu mapa. Mas é muito legal os encontros com eclipse como esse, porque eles dão uma sensação de jovialidade, né? Também esperança e de muito prazer. E a sexta casa, ela já é uma casa que essa energia pisciana, ela pode ficar um pouco ambígua nesse sentido, porque a sexta casa, ela na verdade está nesse eixo oposto, é a casa natural de Virgem, mas tem gente que tem peixes ali. Então, uma casa que naturalmente a gente está trabalhando a rotina, o corpo, o ofício, né, moldando a saúde, moldando a nossa operação no mundo aqui, né, como que a gente vai funcionar, como é que a gente vai se organizar, a gente acaba tendo peixes, que é uma energia um pouco, que a gente chegou a ver lá, né, do caos primordial. Então, a gente leva para esse lugar mais pragmático, mais prático, mais útil e funcional, uma energia que é o oposto disso, né, que é do escape da rotina, que é da criação, da intuição, enfim, do sensível. Então, a gente fica um pouco assim com a vitalidade mais baixa, porque é uma casa de saúde também. Então, assim como a casa 1, a energia fica de, cara, descanso, férias, repouso. É uma casa que pode falar dos animais domésticos e de um momento de um pouco mais de fragilidade deles também. A gente viu que com essa questão dos incêndios, né, da poluição, tem muitos cachorros, gatos, né, animais domésticos que estão com muita tosse e desidratação. Eu acho que isso é muito típico, essa questão respiratória de um eclipse como esse. Então, eles estão mais sensibilizados, porque eles são, de fato, seres muito mais sensíveis, né? Eles têm o faro, eles estão muito mais conectados com as questões da natureza do que a gente, que se desconectou muito. Então, eles sentem mesmo, eles sentem muito. E aí, tem uma outra coisa dessa casa também, porque peixes, ele é um signo, a gente começou vendo, de largas escalas, né? Que ele não se contenta com o micro de Virgem. E aí, quando ele é posto numa casa 6, que é uma casa tão prática e minuciosa, as expectativas eles são muito grandiosas para um dia a dia. Você imagina, é só uma rotina, é só um dia a dia, é só um cotidiano. E aí passa um eclipse desse, é uma insatisfação que a pessoa fica, fala, putz, isso tudo é tão pequeno, né? E a expectativa, às vezes, pode ser muito grande de alguma coisa no trabalho, de alguém com uma equipe, estava esperando muito daquilo, né? É só trabalho. Bom, e aí a casa 7, que é uma casa onde a gente se relaciona com o outro,
né? Uma casa de cumplicidade. Num eclipse como esse, a gente também descobre vulnerabilidade no outro. A gente também descobre a possibilidade de se conectar mais fortemente com o outro, de conexões emocionais mais fortes, mas a gente vê o outro também muito mais sensível. E quem tem na 7 fica extremamente mais sensibilizado, se está ali num relacionamento. Então, qualquer coisa também pode ser um pouco mais sensível ou magoável nesse momento, né? Pode ter uma idealização também do parceiro, assim, muito alta. Mas também pode ter um momento de querer se fundir muito, né? É o que a gente chama da simbiose, assim, pode estar num momento muito simbiótico. Mas também pode ser esse momento que vai viver um momento sublime, romântico, de casar, né, de fazer planos com alguém. Esses planos são meio confusos, não são muito pragmáticos, mas são bonitos, são amorosos, então também tem esse momento ali. A 8ª casa, que é uma casa complexa, né? É uma casa que tem um subtom de escorpião. Quando a gente coloca peixes ali, ela está trazendo à tona as questões da sexualidade da pessoa, né? E como que ela lida com a sexualidade, porque é um signo tão etéreo, né? Esse eclipse ele está tornando tudo tão impalpável, enquanto que o sexo é uma coisa que ele pode ser encontros de almas, mas ele também está falando de corpos, né? De corpos se encontrando. E aí traz questões sobre isso, assim, da pessoa. Ele pode trazer retornos de investimento financeiros muito grandes, porque é justamente isso. Peixes lida com números grandes. Então, se a pessoa em algum momento investiu ou fez uma sociedade ou né, fez ali um investimento com alguém, porque é uma casa de bens compartilhados, ela pode ter, sim, um retorno muito positivo. Desde que né, assim, não tenha se envolvido nessa ambiguidade dessa energia, que pode ser uma energia de fraude, de traição, de enganação. Então, se a pessoa está ali com as pessoas certas, com as pessoas de bem, né, vamos dizer, ela pode ter retornos muito positivos num eclipse como esse ou a partir dele, porque lembrando que ele está abrindo uma temporada, né, que ainda está por vir. E é uma casa de psiquismo. Um eclipse lunar, né, tão receptivo, tão sensível, numa casa de psiquismo, cara, a pessoa vai ter um momento aí. Ela vai ter um momento de que as questões psíquicas dela vão aflorar mesmo, né? Vão aflorar e talvez seja ótimo ela levar isso para a terapia dela, porque pode ser bem produtivo. Mas vem, viu? A pessoa sente. E a 9ª casa, a gente está falando justamente desses outros territórios, né? Essas outras culturas que se misturam, que se intercomunicam, que trocam entre si. Então, a gente está falando dessa dissolução mesmo de fronteira, de contato, de conexão com outras formas de viver, com outras culturas, com outros mundos, mas a gente também está falando de uma casa de fé, de crenças, né? de filosofias. E aí pode ser também um momento que a pessoa está vivendo uma dissolução das crenças delas, ou buscando um apoio, uma fé maior, procurando entender o que é essa ética espiritual, buscando novas visões. Pode ser um momento que a pessoa está vivendo um fanatismo muito grande, ou que ela está revisando um pouco esse lugar das crenças dela e tentando entender um pouco as aspirações dela. Quem tiver perguntas aí me fala. E aí, para fechar, né, as últimas 3 casas, essas últimas 3 camadas, a 10ª casa é uma casa de status social ali, então um eclipse passando por essa casa, ele está fazendo uma reavaliação muito grande do propósito, enquanto ser social, estou aqui oferecendo um ofício, uma função, um serviço, e a quem isso está servindo, a quê, para quem, por quê, e por que isso está me fazendo bem, ou por que está fazendo bem para o outro, ou como é que eu estou contribuindo de alguma forma realmente. Então tem uma reavaliação muito profunda no eclipse como esse, uma vontade de fugir do trabalho muito grande, né, porque é um eclipse de escapismo, pode ter uma frustração profissional, achando que, né, aquele negócio que a gente falou sobre peixe de altas expectativas,
Mas também pode ter, tranquilo, Laís, também pode ter um momento que a pessoa tem uma ascensão, né? Que ela se eleva ali profissionalmente, que ela consegue ter um apoio. A gente viu que a energia de peixes ela tem esse lugar também de trazer esperança de novo, né? De receber um apoio, então a pessoa também pode ter isso. Mas, sem dúvida, os próximos eclipses de peixes que vão acontecer nos próximos 2 anos, a pessoa vai fazer um realinhamento muito significativo nesse posicionamento social e profissional dela. E a 11ª casa, ela está falando de um círculo social um pouco maior, que inclui desde as amizades, as ideologias, aos projetos de vida, né? E ali a pessoa também ela vai ter que fazer algumas reviravoltas nesse sentido, assim, aonde ela está circulando, com quem que ela está se envolvendo, se está coerente com o futuro que ela quer para ela, né? Ah, você caiu na 10ª casa. Oxe. Então, mas o que eu estava falando é isso, assim, eu vou voltar um pouquinho para lá aí, gente, que é sacanagem. Ela caiu bem na hora. Essa reavaliação do propósito, né, que a gente está falando, porque você pode ter ajudas, né, você pode ter apoios nesse momento, mas também pode ter uma grande frustração, né, de onde isso tudo está se encaixando num contexto tão grandioso social que a gente está vivendo, por que isso que eu estou fazendo faz algum sentido nesse novo mundo, né, que a gente está construindo agora. Então tem uma coisa muito profunda aí, de insatisfação, de frustração sendo revista, que provavelmente vai ter muita reviravolta nos próximos 2 anos, quando você chegar lá em 2027, você olhar para trás, você vai ver que você fez um realinhamento muito significativo. Aliás, isso vale para todos os assuntos, eclipses passando por casas e eixos, fazem reviravoltas, você olha 2 anos para trás e você fala, mudou. E aí, assim, tem muito essa questão do status social da pessoa, né? Quando eu digo status, é onde a pessoa quer se posicionar nesse momento. Como que ela quer ser vista, como ela quer ser reconhecida, o que ela quer de fato oferecer para o mundo. Pode ter um apoio, né? Você pode receber um apoio mesmo para te impulsionar na carreira. E aí a 11ª casa que eu estava falando, ela vai dissolver algumas amizades, alguns círculos, porque nesse momento também a pessoa vai ter que rever para onde ela está. Né? Vamos dizer assim, eu quero um futuro, não consigo enxergá-lo, porque tem um peixes ali. Né? Eu consigo senti-lo. Eu sei, eu imagino, eu sonho muito grande, eu sonho muito longe, mas eu não consigo ter um projeto de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que se eu tiver as pessoas que estão na mesma vibração energética, ideológica, eu vou ter esse futuro que eu sinto, que eu pressinto, né? Então, é meio que esse projeto coletivo, um projeto coletivista de vida, né? De pensar como comunidade mesmo. Esse eclipse ali, vivendo essa 11ª casa, é a pessoa entender que tem amizades que podem ser realmente muito tóxicas, né? Porque é uma energia muito sensível e a intoxicação é uma das palavras-chave desse eclipse. Né? Então a gente tem que ter cuidado, principalmente quando eu falei ali de casa 6, que é uma casa de saúde, intoxicação alimentar, né? A gente vai falar sobre isso. Então essas toxicidades de alguns círculos podem prejudicar a 11ª casa, que está construindo um futuro que é aquele que ela de fato acredita, que ela sonha, né? E a 12ª casa é uma casa é a casa que tem realmente ali o subtom de peixes e de Netuno, uma casa extremamente de inconsciente coletivo, conectada a tudo e a todos, sem limite, sem borda, né? Já não é uma camada que a gente está falando do plano terrestre aqui, e a gente vai ter várias insights, nuances, percepções de padrões inconscientes que nem é da pessoa. Ela está só recebendo, recebendo, recebendo. Então ela vai precisar filtrar nesse momento. Ela vai descobrir coisas, vão contar coisas para ela que nem necessariamente ela queria saber. Os sonhos são muitos, muito, muito, muito fortes. Enfim, os traumas às vezes não são da pessoa, né? Mas ela tem acesso a muito esse sentimento que fica vibrando também no ar. Então, também é uma pessoa que pode, vamos dizer assim, ver a vida por uma camada muito sutil nesse momento. Né? Então, para ela, eu
eu diria assim, que proteja sua energia, né? Seu templo. 12ª casa, porque pode ser um eclipse maravilhoso, assim, de conexão muito profunda. Bom, como estamos? Aí a gente até falou, né, que esse eclipse ele está se apresentando também literalmente, se manifestando assim para a gente muito através dessas questões impactantes assim desses fenômenos, né, dos incêndios, do ar, da poluição, não exatamente o incêndio, mas é essa fumaça, né, esse ar denso. Isso é uma representação simbólica, até visual, né, de peixes com Netuno. E aí os ciclos. Eu gosto muito de falar dos ciclos porque também ajuda a gente a entender o que a gente viveu, o que a gente está transformando e o que está por vir, né? Então, o último eclipse lunar em Peixes, ele ocorreu no dia 16 de setembro de 2016. E a gente pode fazer a nossa retrospectiva, né? O que a gente estava fazendo nesse período de setembro de 2016. E por quê? E aí, os eclipses, quando eles chegam num eixo, eles estão repetindo assuntos de mais ou menos 10, 11 anos atrás, porque a gente estava ali de 2015 a 2017, tendo os eclipses no eixo Peixes-Virgem, na verdade, Virgem-Peixes, porque os eclipses estavam acontecendo no nodo norte de Virgem. E esses agora vão acontecer no nodo norte em Peixes. Então a gente está invertendo o assunto. Então vamos dar um exemplo. Quem tem um eclipse este ano acontecendo na casa 3 ou na casa 10 da Laís, ou na casa 1 da Will, acertei? 2015 e 2017, a Laís estava vivendo o eclipse na casa 4. A Carol na casa 9 e a Will na casa 7. Então, o que isso meio que quer dizer? Que os impulsos de o que fazer, como agir, o que eu estou tratando nesse eclipse, você olha lá atrás, né? E pensa o que você estava trabalhando, agora você está trabalhando de um deslocamento, só que é o mesmo assunto. Então, se antes você estava trabalhando um eixo familiar, organizando sua vida íntima, sua alma, etc., que é a casa 4, agora, isso você já fez. Agora você vai de fora para dentro. Tem um mundo externo de casa 10 que você vai trabalhar. Entenderam a dinâmica? Se tiverem dúvida, me perguntem. Então, 2016, estava rolando esse eclipse lá e a gente estava vivendo alguma situação muito peculiar. Vale a retrospectiva, cada um com seu caderninho aí, fazendo a sua retrospectiva. Logo após esse eixo, 2017, quando a gente acaba Peixes com Virgem, a gente vai para o próximo eixo. Que no caso era Libra-Áries, não. Eu acho que era. Temos que ver, mas provavelmente era Libra-Áries. Ou era Escorpião-Touro. Depois a gente vê direitinho. Porque, por exemplo, agora a gente está vivendo Áries-Libra, né? E aí depois a gente vai começar a viver o Peixes Virgem. Mas depois a gente vê casos específicos aí. Próximos eclipses, para a gente saber, porque esse de agora vai disparar os que vão vir em 2025. Então, 7 de setembro, a gente vai ter outro. E 28 de agosto de 2026, outro. Eclipse lunar, né? Porque no meio disso a gente tem o solar em peixe, mas a gente vai ter o lunar, que é as mesmas características, sendo que com outros aspectos. Agora, os nodos lunares, porque por enquanto o nodo, só para fazer um parênteses, o nodo é o que dita, né? Nodo é um cálculo matemático entre a órbita da Lua e da Terra que dita onde os eclipses vão acontecer.
Mas sempre tem um eclipse que prevê o próximo, que vem fora do tempo, fora do eixo, né? Que é o caso desse eclipse. Então, a gente ainda está no nodo Áries Libra, e ali, em janeiro de 2025, que está quase chegando, a gente vira o nodo. A gente vira para entrar o nodo norte em Peixes e o nodo sul em Virgem. Foi meio matemática demais aqui, mas tá bom. Só para a gente entender que a gente está numa prévia de uma virada de ciclo. E aí as datas são importantes para a gente entender o nosso próprio ciclo individual. Tá? Anotaram as datas aí? Sintomas. Palavra horrível, né, gente? Não encontrei nada melhor. Não gosto. Mas, entendendo assim que temos um corpo, energias e manifestações acontecendo, a gente está falando de pontos sensíveis de interseção entre a energia e o organismo, né? Então, a gente tem uma sensibilidade emocional e psíquica muito forte nessa energia de peixes, da lua, ansiedade, confusão emocional, não estou entendendo o que está acontecendo, fadiga, exaustão, cansaço, sono, né? Às vezes energia drenada porque foi num lugar e tinha muita gente. Tem um pouco isso. Uma desorientação também, né? Sistema imunológico muito oscilante por conta desse desgaste energético. Os pés, né? Peixes rege os pés. Então, vale muito nesse eclipse fazer aquela bacia de água com sais para os pés, é ótimo. Escalda-pés, é isso mesmo. É maravilhoso para essa energia, viu? Tem muita vontade de escape, né? Muita dor nos pés, então vale fazer o escalda-pés. E é muito comum, por causa da energia de peixe que está muito forte. Os vícios, eles são uma realidade humana, né? E no momento assim de energias tão sensíveis, as pessoas elas tendem a buscar essas válvulas de escape mesmo. Então isso fica muito, as pessoas ficam muito bêbadas, ficam muito doidas, sabe? É tudo muito assim na rua. Você vai e fala, tá todo mundo muito louco aqui nessa festa. Tem um pouco isso. As alergias respiratórias, que já são um ponto também, num momento como esse, né, ambiental, fica mais forte. Agora, do outro lado, temos Virgem, né? E aí, Virgem, ele tem um ponto sensível intestino e digestão, as alergias também, alimentares, as alergias de pele também é muito próprio, e as questões de saúde crônica ou de difícil diagnóstico. Gente, um momento como esse, num eclipse desse, se você não está sabendo o que você tem, espera o eclipse passar um pouquinho, que você vai descobrir. Porque não é uma coisa muito de você conseguir enxergar com clareza agora, e nem os médicos, né? É para todo mundo. Então, às vezes, as coisas podem ter um pouco mais de dificuldade de diagnóstico nesse momento. Bom, questões eclipsantes, assim, botei várias aqui, vou jogar para vocês, depois a gente vê um pouquinho de arte. Intuição versus praticidade, ilusão versus realidade, dissolução versus fronteira, dissolução de fronteiras, né? Saúde mental e espiritualidade é uma questão desse eclipse. Impacto ambiental na vida e saúde das pessoas é uma questão desse eclipse. Impacto na rotina do indivíduo em relação ao social e ambiental também, porque está impactando na saúde, está impactando na rotina. E vice-versa, a minha rotina ela acaba impactando também. Então, é essa percepção, né? Essa questão que ele traz. A conexão do servir e o trabalho prático. Então, eu estou conseguindo conectar essas coisas, né? Estou conseguindo colocar em prática aquilo que eu gostaria de estar a serviço. A recuperação da capacidade de sonhar e imaginar outros futuros e outros mundos possíveis. É muito importante que a gente resgate isso, né? Que não tirem isso da gente. Porque não é só essa forma de viver que é possível, né? Tem muitas outras formas, tem muitas outras representações de sociedade que a gente, né, entra em contato e às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a gente nessas outras realidades, né? Mas é possível. Transcendência da matéria, então olhar as coisas também, as decisões,
as escolhas, um pouco para além do que a lógica material pode dar para a gente, porque às vezes não vai estar muito bem ali a resposta, né? Nesse momento, esse eclipse entende que autocuidado é reconhecer limites emocionais, porque é um momento muito forte, né, de muitas energias, e ele fala também muito dessa dessensibilização, ele coloca como questão a dessensibilização pelo capitalismo cognitivo, ou seja, o excesso, né, de máquina, o excesso de digital, o excesso de celular, isso tudo está desconectando muito a gente de uma parte sensível nossa. Então gera aquela apatia geral, né, aquela dopamina em excesso, né? Então eu acho que esse eclipse ele pode ser muito positivo, até esse excesso de sono e cansaço, por causa disso aqui, ó, é um apagão temporário de mentes hiperconectadas, digitalmente hiperativas. Então, acho que se ele for usado conscientemente dessa forma, assim, tipo, eu vou desconectar, né, para me conectar de outra forma, né, em outro lugar. Então, eu deixo essa pergunta, assim, como podemos transformar essa simbologia do eclipse em uma prática de reconexão com o ritmo cósmico e com a espiritualidade prática? Porque a gente está falando de um eixo, né? É um eixo do prático virgem com o espiritual sensível, sutil de peixes. Então, como é que a gente pode se reconectar a esse ritmo cósmico sutil? E aí criar o mundo dos sonhos, assim, é muito lindo dizer isso, eu sei que é difícil, mas a gente tem que acreditar, né, gente? Então ele tem um traço de esperança também. Criar o mundo dos sonhos é a gente permitir que a gente continue com essa capacidade de sonhar, que diante de tantas questões, às vezes é muito complexo. Então, é um momento que ele levanta questões sobre erodir, né, derrubar, dissolver barreiras entre homem e natureza, porque é uma coisa só, né, a gente é a natureza, então a gente precisa entender isso. Atenção às urgências, aos assuntos de urgência, água, oceanos, fumaça, ar, né? Alinhar os sistemas políticos, né, coordenar esses sistemas políticos, e a gente tem uma eleição chegando, né, entre eclipses aí. Então, coordenar os sistemas políticos com necessidades globais. A gente não pode votar pensando só no que vai ser bom para a gente ou para o nosso bairro. Assim, infelizmente, a gente está vivendo emergências muito maiores, né? Saúde emocional e espiritual da humanidade, não é só sobre a nossa. Porque isso aqui responde ao nosso bem-estar. Né? É isso que ele está deixando claro para a gente. Quando o Peixes ele fala dessa energia dissipada, muito ampla, ele quer que a gente entenda essa conexão que existe entre as coisas. Né? Ele propõe novos modelos de colaboração e cooperação. Vamos ver o que vai ser possível. Ele propõe o local afetando e contribuindo esse global planetário. Então, como? Né? Práticas de reencantamento do humano, assim, a gente poder se reencantar novamente com a natureza, com o mundo, se reconectar e criar esse vínculo com esse grande organismo que é o nosso planeta, né? Então, ele traz essas questões, sim. A arte de eclipsar. Aí, para fechar, gente, eu trouxe um pouco assim de arte, porque eu acho que a arte ela ajuda a gente a transcrever visualmente, né? Um pouco visualizar, assim, através dessas analogias do visual, né? Essa manifestação e materialização da energia, até através dos tempos, né? Nos ciclos anteriores a desse eclipse em peixes. Então, assim, eu coloquei aqui a lógica do visível a serviço do invisível. Vamos usar, né? Já que a gente tem essa lógica. Então, eu botei assim, lá em 1886, a gente teve um eclipse, né, em peixes, isso faz tempo pra caramba, a gente estava ali no século XIX, mas a gente teve uma fase da história da arte que se chama simbolismo, que acho que ela retrata tão bem o que é essa energia desse eclipse, porque ela falava justamente de ir contra um realismo, né? De você querer retratar a realidade tal qual ela era e tal, para você resgatar uma coisa que era o onírico espiritual, que ia contra, vamos dizer assim, os avanços científicos e tecnológicos da época,
que ia contra, vamos dizer, o que a burguesia naquela época deixava de lado, que eram as questões da vida e do espírito, que era o misterioso, o desconhecido, o indizível. Era uma época que a gente estava ficando um pouco mais nessa coisa da ciência, da tecnologia do industrial ali, né? Então, o simbolismo, ele tenta né? Ele tinha convicções avessas, ele tinha uma coisa meio anarquista, ele era uma fase da história da arte em que se propunha um movimento mais socialista dos artistas, né, do simbolismo. E aí eu botei aqui Odilon Redon. Por que eu achei interessante ele? Porque ele tinha... primeiro ele trabalhava, né, esses desenhos, essas litografias, muito oníricas, muito lúdicas, né? Como vocês podem ver aqui, esses desenhos. E ele se sintonizava muito também com essas questões do inconsciente, porque, enfim, ele foi um precursor do surrealismo, que trabalhava muito isso, né, do inconsciente, que é muito esse lugar, assim, também do imaginário, né? E aí eu gosto muito dessa materialidade que ele usava da litogravura, porque a litogravura, ela está falando de uma matéria rígida, dura, para criar desenhos tão fluidos, tão oníricos, tão de uma atmosfera assim, quase, né, de sonho. Então, eu gostava muito desse paradoxo que ele fazia. E ele foi um precursor ali do surrealismo. E aí ele disse assim: meus desenhos inspiram e não devem ser definidos. Porque assim, a palavra definição não é desse eclipse, né? E a inspiração é. Eles nos colocam, assim como na música, no reino ambíguo e indeterminado, que é justamente isso aqui. O eclipse em Peixes é um reino do ambíguo e do indeterminado. Né? Ele está falando desse reino onde as coisas podem ser tanto uma coisa quanto outra, elas são binárias, né? E elas não se determinam e não se definem. Então, não acho que a gente está vivendo um momento de definições. Né? A gente está vivendo momentos de reviravolta, mas não é de você escrever as coisas na ponta do lápis. É de você viver as energias, de você se inspirar, de você fazer as suas novas perspectivas. Bom, e aí eu trouxe assim também, fragilidade. O Munch, ele usou, cara, que eu gostei muito da técnica também, porque especificamente nessa fase, tinham muitos artistas pintores que estavam desenhando crianças na cama com travesseiro. Eu acho isso de uma expressão visual muito conectada com a energia de Peixes e Netuno, né, gente? Porque, assim, é o sono, é a vigília, é o travesseiro, né? Aquela coisa frágil, adormecida, né? Então, achei que... Só que nesse caso, a irmã dele, né, do mundo, estava doente, ela estava com tuberculose, ela estava com uma bactéria, ou seja, é tudo isso que a gente está falando, né, sintomático aí do Peixes, que estava afetando a respiração, o respiratório dela, né, os pulmões dela. Então, essa dificuldade de respirar, o leito de morte, o travesseiro, tem muita simbologia de Netuno e Peixes aí. Mas não só isso, ele usa uma técnica que eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas depois vocês veem na internet, vocês podem dar um. Ele usa uma técnica aqui que se chama empasto vertical, onde ele cria assim, uma forma meio nebulosa por cima da pintura, né, como se fosse um véu, né? E aí isso dá uma sensação que você está tendo, que você está vendo uma cena que é da memória, né? Que a memória é aquela coisa meio esmaecida, meio nublada, né? A memória, ela nunca é nítida, né, gente? A memória é um lugar aqui na consciência, sei lá o que é. É um troço, né? Que a gente lembra e aquilo vem em fragmentos e vem esfumado, né? Então ele usa essa técnica que eu achei interessante e que ela também pode ser como se você tivesse lágrimas ou o olhar turvo. Então ela dá essa sensação meio de neblina, né, e de lacrimejante e de emoção do espectador na pintura, né? Então, a outra temática são essas fragilidades, mas todos esses símbolos. E aí ele diz, eu comecei como um impressionista, mas durante as violentas convulsões mentais, também muito típico, né, do assunto Netuno Peixes,
e vitais do período boêmio, o impressionismo me deu uma expressão insuficiente. Eu tinha que encontrar uma expressão para o que agitou minha mente. Então, a primeira ruptura com o impressionismo foi esse quadro, e aí ele foi buscar o expressionismo, que também é uma fase que se conecta muito bem para a gente, porque ela tem também esse lugar de expressar com mais visceralidade, né, do que o simbolismo e o surrealismo, mas também se conecta muito bem a essa simbologia do peixe com Netuno, uma fase que fala muito da expressão das emoções, né? E aí a gente tem uma outra fase, que é o surrealismo, e ali em 1923 a gente teve um outro eclipse lunar em peixes, então teve uma galera trabalhando outros assuntos ali, que se conectam ao assunto do eclipse de hoje, né? Isso que é legal a gente fazer esse paralelo. Então, o surrealismo ele foi buscar muito se libertar um pouco da razão, né, e trazer um pouco essa investigação do inconsciente. E aí ele se utilizava muito de automatismos, ou seja, ele tentava fazer criações e figuras, né, que não respondiam, né, que vinham mais ao acaso, que não respondiam tanto a uma razão, a uma vontade de responder à realidade, né? Porque eles queriam trazer um mundo do inconsciente, do imaginário, do sonho, para eles poderem desenhar, ilustrar ou pintar realidades alternativas, né? E que eu acho que são bem interessantes também para a gente, nesse momento, a gente se conectar com esse tipo de manifestação, porque é o que a gente está nesse mundo tentando vislumbrar, né? Nesse momento tentando vislumbrar essas outras realidades alternativas que a gente tem a capacidade de imaginar, mas nem sempre de acreditar que é possível manifestar. Então, eles manifestavam isso através da arte. Eu achei até o título desse quadro muito bom, porque além dessas figuras assim super surrealistas, né, tem uma coisa do céu, do mar, né? Eu acho que o signo de peixes ele se conecta muito à questão marítima, à água, aos mares, aos oceanos, mas se chama seascape, né? Então tem essa paisagem do mar, né? O escape nesse sentido de landscape, seascape, mas também o escape ele me lembra muito esse lugar do escape, né? Da fuga. Então, fazendo essa conexão. E aí o Marx Ernst também, como surrealista, ele trouxe aqui uma técnica que eu achei muito, muito doida, né? Porque ele usou literalmente um pente e penteou o quadro, né? A tinta. Então ele cria assim umas espécies de texturas onde ele tenta trazer uma coisa inusitada, onde ele cria um acaso, onde ele escapa de imagens ali do inconsciente dele. Então, ele não está pensando em representar o mar e o sol de uma forma realista. E ele está trazendo coisas diferentes. Isso aqui me conecta até um pouco ao Urano, sabe? Porque tenta trazer uma abordagem meio diferente. E é isso, a paisagem marinha também. Bom, o elefante de Celebes também é muito louco, né? Como vocês podem ver, um elefante, porém não é. Então, a gente também está falando dessas coisas assim, do inconsciente, das paisagens surrealistas. É um elefante mecânico, ele usa umas colagens, então tem uns peixes aqui sobrevoando, então a gente entende que é uma paisagem que está submersa. Tem uma fumaça escura aqui, então todas essas simbologias, né, que se conectam ao Netuno em peixes. Esse elefante, em princípio, ele não é um elefante, mas ele é uma fornalha, uma coisa, um monstro meio mecânico ali. Então, tinha essa luta, né, daquela questão industrial, do pós-guerra, né, desse inconsciente lutando com esses símbolos. Então, aquele eclipse estava trabalhando essas questões na época. O que o nosso eclipse está trabalhando hoje, né? É isso que a gente está tentando se localizar. E a arte ajuda muito a gente a entender as questões do tempo, né? O Lothar, ele traz assim uma forma muito diferente de se afastar do realismo, né? Ele busca as formas mais geométricas, ele teve ali uma escola de Bauhaus no meio disso, mas ele tinha mais influências do expressionismo, mas ele busca, na verdade, as formas geométricas simples, né? Porque ele quer romper
com essa coisa do realismo. Então, ele não está preocupado em ter representações muito realistas também, o que nos conecta a essa energia agora de peixes, porque a gente não está falando de uma representação de uma realidade tal qual ela se manifesta para a gente agora aqui, supervisível, palpável, né? A gente está falando de criações, do imaginário. Então, ele traz esses canais de revelação do subconsciente, usa formas assim mais primitivas, né, mais primordiais, enfim, as cores, e aí ele vai quase flertando ali com essa abstração, né, com coisas simbólicas, para se afastar e distorcer o que era a realidade. Aí a gente já começa a chegar numa época um pouco mais próxima para a gente entender o agora. Então, quando a gente tem um eclipse de 16 de setembro de 1997, e também ali em 6 de setembro de 98, a gente tem 2 eclipses lunares ali em 97 e 98 em peixes, a gente já está numa era mais contemporânea e a gente começa a lidar com questões na arte que são questões do hoje, né? E que a gente pode perceber que a gente está vivendo hoje ainda. Então, nessa fase, esse artista, o Richard Serra, que trabalha grandes esculturas, né, ele quer borrar, apagar e deixar confuso o limite entre a arquitetura, o espaço arquitetônico e a obra de arte. Então, quando você chega muito próximo a uma obra dele, tá vendo esse cara aqui? A gente está lidando com proporções tão grandes, tão netunianas e piscianas, que a gente se perde nisso e a gente já não entende mais a espacialidade daquilo. Essa questão que ele está trazendo, dessas grandes proporções, dentre outras, mas enfim, o que nos interessa, estou puxando, né? O Jeff Koons, ele traz, não necessariamente, gente, são artistas que eu gosto, tá? Eu estou trazendo assim, porque traz conexão com o assunto. Mas o Jeff Koons, ele também está falando dessa grandiosidade escultural, né? Ele faz essas grandes esculturas espelhadas, super coloridas, com esse espelhamento muito forte que né, a gente que está ali vendo a obra, a gente se vê refletido em vários ângulos ali, porque isso daqui tudo é um espelho, né? E é muito grande. Então ele está falando desse luxo, dessa sociedade de consumo, desse mundo onírico, infantil, que é o apelo visual para a gente consumir as coisas. Ele está falando dessa integração também, que é uma questão de Peixes com Netuno, essa integração, né, que a gente se funde. Então, a gente se funde aqui também um pouco nessa coisa da imagem, que é muito forte, a obra. Então, aqui eu trouxe o espelho, o reflexo e a integração como pontos de conexão para o assunto que a gente está trazendo. A Kiki Smith, que particularmente gosto muito, Kiki Smith era uma bruxa, tá? Ela realmente era, ela foi criada dessa forma, a família dela era muito desse sentido de trabalhar espiritualidade, ocultismo, etc. E ela tem uma arte que eu sou muito afim. Mas essa obra especificamente, ela traz uma coisa que é a translucidez, mais um pouco de opacidade, aquilo que você né, tem aquela dificuldade de ver através, mas é a questão do vidro, né, que eu acho que essa materialidade se conecta muito dessa forma, né, essa translucidez versus essa opacidade, com as questões de Netuno e Peixes desse eclipse. Então, só para a gente visualizar um pouco. Essa daqui eu também acho uma representação maravilhosa, e a Yoko Kusama, porque a Yoko Kusama, ela é, por si só, eu não sei se declaradamente como borderline, mas ela tem questões, né, diagnósticos mentais, ela tem uma questão de obsessão, né, mental muito forte mesmo, mas ela é uma artista, né, e ela pinta as bolas repetidamente, incansavelmente. E ela cria uma espacialidade que você tem uma sensação de infinitude. Então, a gente tem várias coisas que as obras dela trazem para a gente aqui nessa questão do eclipse. A infinitude, essas dimensões com espacialidade infinita, essa sensação de que o mundo não tem bordas, de que as coisas não têm delimitação.
de que tudo é possível, de que tudo existe no mesmo lugar ao mesmo tempo, de que as conexões são múltiplas, né, desse eclipse de peixes. E a própria questão, vamos dizer, com todo, né, o carinho, eu coloco da loucura, porque é esse lugar onde a mente ela está trabalhando de uma forma não lógica e muito distinta, né, no seu próprio senso de mundo, né? Então, achei interessante trazê-la como referência visual para a gente absorver um pouco mais essa energia do eclipse. E o Olafur Eliasson, não, gente, não sei se fala assim o nome dele, tá? Mas eu gosto dele. E ele traz uma coisa que eu acho muito interessante, assim como o James Turrell, bom, não sei se é assim como, mas o James Turrell também trabalha essa coisa da luz e da dimensão sensorial. Ele cria espacialidades, então a gente vê que eles vão usando materiais, né? O Richard Serra usa o metálico e cria coisas arquitetônicas gigantes. A Yayoi Kusama, ela está também criando uma sensação de infinitude, mas pelas bolas, né? Pela forma repetida. Ele, o Olafur, ele vai trabalhar a luz, né? Como essa materialidade, onde ele cria dimensões sensoriais muito imersivas. Então, quando você está num ambiente que ele criou, com as luminosidades dele, você tem uma sensação de que tem algum fenômeno natural acontecendo ali. De que você está, né, pela imagem, né, a gente não tem capacidade de sentir o que é você estar ali, né, no ambiente experiencial, também tem isso. Tem o experiencial, porque quando a gente está falando de Peixes e Netuno, a dificuldade de explicar é grande, porque é de um campo sensível, experiencial e sensorial. Então, como que você explica, exceto você viver aquilo que você está sentindo, que você está intuindo, né? Não tem como alguém te contar isso. E aí eu estou tentando trazer aqui um monte de imagem, um monte de informação para a gente se conectar e cada um fazer as suas elucubrações aí, né? Bom, e aí a gente tem o outro, que foi o que eu já tinha falado lá quando eu falei dos ciclos, o último eclipse lunar em Peixes, né? Quer dizer, o último vai ser amanhã, mas o último antes de amanhã foi no dia 16 de setembro de 2016, que eu até falei para a gente fazer uma retrospectiva aí, o que a gente estava fazendo nesse eclipse, né? Então, a gente tem já esse momento contemporâneo também, mas a gente tem novas questões, que são as questões que a gente está abraçando até hoje. Então, o Ai Weiwei, que é um artista chinês, ele traz muito as questões de migração global. Ele fala muito sobre a crise dos refugiados, né, sobre as questões de fronteiras, crises migratórias. Peixes está muito associado a essas questões de dissolução de fronteiras, né? Não existe borda para peixes, então, simbolicamente, a gente liga assim, a humanidade a essas questões desses desafios que a gente encontra para se integrar enquanto humanidade, enquanto nações. É muita dificuldade que a gente tem ainda, né? Umas questões territoriais muito fortes, questões muito, muito brutas, né, de dominação de culturas, né? Então, isso é um assunto muito que a gente tem vivido agora, essas dissoluções, o quanto que isso a gente está sendo desafiador, o quanto isso tem prejudicado aqueles que estão sendo dominados e tudo. Então, são questões que a gente está trazendo neste eclipse fortemente para a gente olhar. Os apagamentos sociais, aí eu trago esse artista que é o Cafa, ele... na verdade, ele fala muito sobre as questões de racismo, né? E ele reedita, né, vamos dizer, esses quadros, né, essas pinturas, ele reedita esses apagamentos. Então, ele está ali trazendo e abordando esse tema central, que é muito contemporâneo, e o apagamento, como é uma palavra, uma terminologia que explica muito bem a energia pisciana, porque essa questão da nebulosidade, da baixa visibilidade, ela tem a ver com esses apagamentos, né? Ela tem a ver com isso. Então, artistas também estão trabalhando essa questão, e essa é outra questão que a gente também está vivendo nesse eclipse. O Pierre Hughes, ele cria mundos.
É incrível, não vai dar para perceber assim pela imagem, mas quando você entra numa instalação dele, ele cria mundos biológicos, organismos, habitats, assim. É muito incrível o que ele faz, é muito grandioso, né? Como tudo que a gente está falando da energia pisciana. E ele mostra essa possibilidade de outros mundos, de meios sencientes, de meios em que a gente cria codependência das vidas orgânicas, né? Ele deixa muito claro essas questões ambientais para a gente. E como, né, a gente se cria essa codependência, como a gente se mistura, como a gente se integra, e como é que a gente está cuidando disso tudo. Então, é um tema muito forte aí para esse eclipse. Bom, aqui é para a gente vibrar, né? Vibrações e frequências piscianas. Eu comecei falando lá que o verde é do eixo de Virgem, então botei a apresentação toda em um pouco de verde para a gente equilibrar um pouco as energias, mas a energia pisciana, ela tem a cor púrpura, né, do terceiro olho da energia de conexão cósmica. Então, né, na noite de amanhã, quem quiser fazer a vibração na energia de cor púrpura, vai ser muito bom, né, vibrar planetariamente nessa cor, para que a gente equilibre um pouco essas questões tão ambíguas, né, da energia pisciana no mundo de hoje. E o que mais temos aqui? Bom eclipse. Verde e lilás, cores preferidas. É isso. É bonito, né? É uma combinação boa. Cara, eu tô amando ver essa dupla do verde e do roxo, porque são de fato as minhas cores. Olha, então vibra nelas, vibra muito. Totalmente. E deixa eu te contar uma coisa, Ana. Eu fui ver aqui, a gente fez a exposição do Galeria em maio de 2016. É verdade. E eu fui fazer minha primeira formação em astrologia, foi setembro de 2016. Uau! E a gente está Acabei de unindo tudo achar. agora. Caraca, acabei de achar isso, não lembrava o mês. É Que louco, né? verdade. Que lindo. Lindo. Eu E já a tinha gente... sido impactada por você, porque assim, a astrologia já estava na minha vida, mas eu lembro, você vai lembrar, eu era loucamente apaixonada por você, pelo seu trabalho ali na exposição, fiquei babando, eu fiquei assim, gente, isso aqui é de outra ordem, o que está acontecendo? Me tocou muito o seu trabalho. Fofa. Foi lindo. E É aí porque a gente eu se lembro que sempre conecta, né? falava disso. A gente se conecta com as coisas que vibram dentro da gente, né? Sim, sim. Então a gente está aqui unindo tudo, né? Não, e olha isso, a gente está aqui hoje, assim, eu poderia não estar aqui. É verdade. Olha só, sabe? A Que gente legal. estava junto, provavelmente, naquele período, né? Do último Exato, eu eclipse. fui ver as outras coisas que eu estava preparando e fazendo, e muito louco, porque eu estou realmente Outro dia eu sonho muito, né? Esse meio do céu em peixes é muito forte em mim, eu sonho muito. Imagina. As minhas visões são sonho, assim. E Uhum. as informações, elas vêm de verdade, assim, eu posso... Tanto vem ideias, né, resoluções de problemas, quanto informações que eu estava precisando saber, e aí eu vou cavucar, e o sonho me disse, e eu posso confiar. Então, isso que você falou de não confiar no cósmico, assim, né, na magia, eu não posso dizer que eu não faço, porque eu sou essa pessoa, eu sou totalmente espiritual, assim. Tudo Sim. para mim é espiritual. E aí... Então, para você é bem mais fluido, porque tem muita gente que fica muito confuso, né? Fica. Eu sou a jovem mística do rolê, né? Porque tudo para mim se responde através do espiritual. Por que eu tô falando isso? Porque dia desses eu sonhei, eu acordei com essa informação muito forte de que eu tinha que olhar para o ano de 2016, que 8 anos atrás, alguma coisa importante eu tinha que revisar. Então, eu tinha acabado de fazer, semana passada, essa revisão que a gente fez agora, mas eu não tinha me dado conta especificamente do mês de setembro, eu fui passando tudo, entendeu? Sim. Aí eu falei, nossa, o sonho, quando você foi falando da data, que 16 de setembro de 2016, eu lembrei do sonho. E assim vai a vida, gente. Como é que você não vai acreditar numa coisa dessa? É tão bonita, né? É lindo, é lindo. É lindo, é lindo. E a astrologia, como ela se conecta muito a ciclos, a gente vai construindo, né, esses caminhos circulares. As coisas não são lineares, elas vão fazendo assim, né? Espiral ondas. mesmo, né? É muito legal. É muito lindo. Legal. Obrigada por partilhar tudo isso. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada, Laís,
Pela troca e pelo relato, assim, né? Porque também me ajudou a lembrar, uma coisa que eu também não tinha lembrado, sabia? Não lembrava disso. Muito legal, muito bom. Muito legal mesmo. E acho que desde aquela época a gente não tinha um encontro, de fato, né? Exatamente. Muito massa. Interessante. Lindo. Muito, muito demais. É isso, gente. Alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? A maior galera foi dormir hoje. Deixa eu tirar aqui. Então é isso, vamos desligar, vamos receber. E aí, quem quiser mandar mensagem, me manda. Que amanhã temos um lindo eclipse pela frente. Obrigada, Will. Gente, durmam bem, bom descanso, tá? Beijo, Laís. Beijo, Ariadne. Beijo, Will. Beijo, Michele. Tchau, tchau. Tchau, Ju.